Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 24 de março de 2022. Estamos na sala de imprensa Carlos Rocha de Lolwa para mais uma apresentação do briefing no domínio do planeamento. Sua Excelência Secretário de Estado para o Planeamento, Dr. Milton Reis, vai nos brindar com o briefing. A vossa atenção, se faz favor. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Durante o período de 18 a 23 de março de 2022, o Ministério da Economia e Planeamento, no domínio do planeamento, esteve dedicado essencialmente em 3 temas. O Fórum Empresarial União Europeia-Angola, o Seminário para a Discussão dos Elementos da Estratégia de Transição Suave da Angola e o acompanhamento dos projetos e programas do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 no âmbito das visitas de constatação às obras do Plano Integrado de Intervenção dos Municípios. No que diz respeito ao Fórum Empresarial União Europeia-Angola, lembramos que o mesmo teve início hoje, dia 24 de março, em Bruxelas, no Reino da Bélgica, sob o lema Angola, um novo destino para o investimento europeu, e conta com a presença de cerca de 800 participantes num formato híbrido, sendo 100 presenciais e 700 virtuais. De recordar que o referido fórum foi coorganizado pela União Europeia e conta com intervenientes do setor privado das duas partes, tendo sido priorizados os setores da agricultura, energia e água, e telecomunicações e tecnologia de informação, setores com potencial para crescimento econômico, valor acrescentado e para contribuir na diversificação da economia, no aumento da capacidade dos meios de produção em Angola. Este evento tem como objetivos fomentar o investimento europeu em Angola, apresentar as oportunidades econômicas e os avanços registrados na melhoria do ambiente de negócio alcançado nos últimos anos. Relativamente ao seminário para a discussão dos elementos da Estratégia de Transição Suave da Angola, somos a informar que a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a CNUCED, realizará uma missão técnica internacional a Angola no período de 5 a 8 de abril, no âmbito da necessidade de aprofundamento do diálogo, fortalecimento e capacitação técnica para levantamento, caracterização e tratamento dos indicadores específicos do processo de graduação de Angola, a graduação de Angola da categoria de país menos avançado. A referida missão integrará especialistas do Departamento dos Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, a UNDESA, do Secretariado do CPD, do Comitê para a Política de Desenvolvimento, do Programa das Nações Unidas do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Gabinete do Alto Representante das Nações Unidas para os Países Menos Desenvolvidos, Países em Desenvolvimento, Sem Litoral e Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, e também do Gabinete da Coordenadora Residente das Nações Unidas em Angola. O objetivo geral da missão técnica é apoiar o país na preparação de uma Estratégia Nacional de Transição Suave, integralmente alinhada às estratégias do governo de médio prazo e aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. A missão técnica da CNUCED vai ter como objetivos específicos apresentar os resultados dos trabalhos analíticos realizados pela CNUCED, realizar discussões técnicas e de alto nível sobre o caminho a seguir para a Estratégia Nacional de Transição Suave de Angola, a aprovação de um plano de trabalho tendo em vista o processo de elaboração e monitorização da Estratégia Nacional de Transição Suave. Aproveitamos para informar que no dia 6 de abril do corrente ano se realizará também o seminário sobre elementos da Estratégia Nacional de Transição Suave, onde serão abordados os seguintes estudos: a avaliação das lacunas das capacidades produtivas, o estudo sobre o perfil da vulnerabilidade econômica, também o estudo sobre a avaliação do impacto da Covid-19 na economia angolana e o estudo sobre um processo de graduação com impulso, de forma a acelerar o processo de graduação. Em relação ao acompanhamento dos projetos e programas do Plano de Desenvolvimento Nacional no âmbito da visita de constatação às obras do Plano Integrado de Intervenção dos Municípios, somos a informar que o Ministério da Economia e Planeamento fez parte do grupo técnico multissetorial integrado de intervenção aos municípios, que realizou visitas de constatação aos novos municípios da província de Luanda, na terça-feira, dia 22 de março, tendo o Ministério sido indicado para constatar no terreno o estado das obras em execução e concluídas no município de Belas. O município de Belas
tem inscrito na carteira do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios 20 projetos, dos quais 17 se encontram concluídos e 3 estão em curso. Durante a vida do trabalho, foi possível constatar o ponto da situação dos seguintes projetos. Na comuna da Barra do Kwanza, 2 projetos, o Complexo Escolar Dr. Antônio Agostinho Neto, número 2054, do primeiro e segundo ciclos, e o Instituto Médio Técnico de Administração e Gestão, 23 de agosto. O Complexo Escolar Dr. Antônio Agostinho Neto, localizado no bairro Bitatank, tem uma capacidade máxima para 665 alunos. Foi inaugurado em janeiro deste ano e se encontra em pleno funcionamento. E vai atender alunos do primeiro e segundo ciclo. O Instituto Médio Técnico de Administração e Gestão também encontra-se concluído e apetrechado e deverá ser o seu arranque no próximo ano letivo, a ter início em setembro do ano em curso. Ainda nesse município, também visitamos o Distrito Urbano do Quenguela, onde visitamos 2 projetos, o Centro de Saúde de Bita Cacate e a Escola Primária 5 de Outubro, número 2064. O Centro de Saúde foi inaugurado em junho do ano 2020 e encontra-se em pleno funcionamento. A Escola Primária tem uma capacidade máxima de 245 alunos, encontra-se concluída e aguarda o apetrechamento para que ela tenha o arranque das aulas tenha início no próximo ano letivo, com previsão de começar em setembro do ano em curso. Também visitamos o distrito urbano do Cambolombo. Neste distrito visitamos 2 projetos, o Complexo Escolar Fendas da Tundavala e o projeto da asfaltagem da Estrada do Sossego. No complexo escolar, esse complexo vai acolher alunos do primeiro ciclo, com capacidade máxima para 864 alunos. Foi inaugurado em novembro de 2020 e encontra-se em pleno funcionamento. A asfaltagem da Estrada do Sossego encontra-se em execução, com um grau de execução física de 25%, e a previsão da sua conclusão é agosto do ano em curso. Também visitamos o Distrito Urbano de Bela Vista, onde visitamos 2 escolas, a Escola Primária do segundo 2 de Abril, número 2061, e também o Complexo Escolar Palanca Negra, 2062. A Escola Primária tem uma capacidade para 504 alunos, foi inaugurada em novembro de 2021 e também encontra-se em pleno funcionamento. O Complexo Escolar Palanca Negra também vai acolher alunos do ensino primário e do primeiro ciclo. Conta com uma capacidade para 864 alunos, isto estamos a falar nos 2 turnos. Foi inaugurado em novembro de 2021 e também encontra-se em pleno funcionamento. Finalmente, visitamos o Distrito Urbano do Morro dos Veados, em que visitamos o projeto de asfaltagem de 8,4 km da Rua do Branco. O projeto encontra-se em execução, tem um grau de execução física de 40% e tem previsão da sua conclusão para junho do ano em curso. Importa referir que o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios é um programa de iniciativa presidencial em execução em todos os municípios do país, cuja execução é acompanhada por uma comissão interministerial coordenada pelo Ministro de Estado para a Coordenação Econômica. Integram a referida comissão os Ministérios da Administração do Território, das Finanças, do Interior, da Economia e Planeamento, da Agricultura e Pesca, da Indústria e Comércio, das Obras Públicas, do Ordenamento do Território, da Energia e Água, dos Transportes, da Saúde, da Educação, da Cultura, Turismo e Ambiente e da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Muito obrigado pela atenção. Estamos disponíveis para eventuais questões. Obrigada, Sr. Secretário, pela apresentação do briefing. Aos jornalistas presentes, quem quer fazer alguma questão, o momento é este, só a favor. Muito bom dia. O meu nome é Hermenegildo Manuel e sou jornalista da ANGOP. Ao CEP, eu gostaria primeiro questionar em relação à estratégia, como é que o governo está em termos de cumprimento? Que indicadores podem ser avançados, não é,
em relação a essa estratégia? No caso, quais são os resultados que Angola alcançou para podermos dizer se está no bom caminho ou se terá recuado? Uma outra questão em relação ao estudo sobre vulnerabilidade econômica. Que critérios pretende-se determinar para que um indivíduo esteja ou não nesta condição? Porque, apesar de existirem critérios universais, cada política depois deve ser contextualizada de acordo com a sua realidade. Já que é um estudo, se calhar já temos algumas linhas orientadoras em relação a isso. Qual é o número de angolanos que se encontram nesta condição? Obrigado. Não tendo mais questões, Sr. Secretário, à vossa disposição para respostas. Obrigada. Ok, obrigado, caro jornalista Hermenegildo Manuel. Em relação à estratégia, o grau de cumprimento, antes vale a pena dar nota que o processo de graduação implica que Angola deixa de ter determinadas vantagens dadas aos países menos desenvolvidos, em termos quer de acesso ao financiamento, ajuda pública ao desenvolvimento, apoio na participação em algumas conferências, não é? Que são suportadas pelos respectivos organizadores, terão de existir e passam a ser assumidas pelo país. Então, e mesmo também em termos de facilidade de comércio, Angola deixa de ter algumas facilidades no âmbito daquilo que é atribuído aos países menos avançados. Então, a graduação tem implicações, e essas implicações devem ser atenuadas, e é por essa razão que é preciso preparar uma estratégia de transição suave, como o próprio nome diz, estratégia de transição suave, de passagem de categoria de país menos avançado para a categoria de país de rendimento médio. Então, para fazer essa estratégia, nós precisamos de realizar um conjunto de estudos para ver quais são os impactos que o processo que a graduação trará para a nossa economia e o país assim como um todo. E esses estudos vão nos permitir, então, nós encontrarmos quais são os caminhos que vamos seguir para, não é, fazer essa transição de forma suave, sem grandes implicações, não é, para a nossa economia e para muitas das nossas instituições. O resultado até agora, Angola, como sabe, vai se graduar em 2024, porque nós pedimos em 2021 uma derrogação de mais 3 anos, e até lá temos que preparar essa estratégia, não é, para que quando chegarmos em 2024 o país sabe o que vai fazer a partir do momento em que não deixa de ser país menos avançado e passa a ser país de rendimento médio. E aqui gostaria de dar nota que o país já pediu praticamente uma segunda derrogação agora em 2021, e nós temos que trabalhar no sentido de, em 2024, realmente Angola alcançar esse objetivo de se graduar, a graduar-se de forma preparada, com uma estratégia que lhe permite, não é, continuar a caminhar e minimizar os impactos que a graduação possa trazer. Mas também a graduação tem ganhos, né? Não tem só implicações. E os ganhos são sempre maiores do que as implicações. Em relação ao estudo sobre a vulnerabilidade econômica, esse estudo não vai incidir sobre os indivíduos, sobre os cidadãos. O estudo é sobre o país, porque a graduação tem 3 critérios, 3 indicadores. O primeiro é o rendimento per capita, não é? Que tem que ser um rendimento per capita acima dos $2.000 per capita. O segundo critério tem que ter um índice de vulnerabilidade econômica acima de 0,55, e também o terceiro, que é o índice de capital humano, que também deve estar acima do índice de 0,6. Então, são esses indicadores que nós temos que estudar e ver a situação econômica do país. Como sabe, Angola está a vir de um processo de 6 anos de recessão econômica seguidos,
Fizemos as reformas, agora estamos a sair e entrar num processo de crescimento e é preciso analisar quais são os impactos que esses períodos de recessão trouxeram para a situação econômica do país de uma maneira geral. E aqui o indicador fundamental é a capacidade de produção. A produção com produtividade, com competitividade. Então são essas questões de produtividade da produção, quer agrícola, industrial, a de serviços, não é, que vão ser aferidas, não é, nesses estudos. Também vamos apresentar um estudo sobre o impacto da Covid, quer sobre as famílias, quer sobre as empresas, sobre a economia de uma maneira geral. Então, são estudos que vão nos dar os indicadores, os elementos necessários para nós podermos então construir essa estratégia de transição suave, de forma que possamos então caminhar como um país de rendimento médio. Terminamos o briefing de hoje. Desejamos a todos continuação de boa jornada e não se esqueça, o nosso lema é possível.